Oi, gente, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer a leitura rítmica, certo? Leitura rítmica não é você conseguir ler a partitura e entender qual nota está sendo tocada ali, mas quanto tempo aquela nota vai durar e como você vai fazer para solfejar. Ou seja, com a bateria também, qual peça da bateria você vai tocar ali, certo? Mas, de qualquer forma, aqui a gente tem, como posso explicar, o que vocês vão usar para tudo que vocês for fazer em relação à partitura, certo? Tendo exceção daqui a outras que é assunto para outro vídeo, entendeu? Mas aqui, é esse aqui que vocês vão usar, certo? Aqui a gente tem o nome das figuras. Eu já vou explicar para vocês quais são as figuras e etc. Certo? A gente tem a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Aqui a gente tem as figuras. A semibreve, ela é escrita com um círculo vazio, sem nada dentro. A mínima, ela é escrita com um círculo vazio, com um pauzinho do lado. Todos esses aqui tem nome, tá? Eu já vou explicar para vocês como funciona a figura de nota. A mínima, ela é escrita, vou dar exemplo para vocês, é o círculo, só que pintado por dentro. Ele não é assim, um risquinho, é o círculo pintado por dentro. Porém, entretanto, todavia, quando você for escrever uma partitura, você não vai ter paciência para fazer um círculo e ficar pintando ele por dentro. Você vai só fazer um risquinho e, pô, tá certinho. E não tem nada de errado disso, tá? É só uma forma de escrita que acaba facilitando muito a vida de quem escreve partitura. A colcheia, ela vai ser igual a semínima, a diferença é que ela vai ter o colchete, que é esse negocinho aqui, ó, que a gente coloca. Tá vendo? Isso aqui a gente chama de colchete ou bandeirola, mas isso eu vou explicar daqui a pouco. A semicolcheia vai ser a mesma coisa, porém com 2 colchetes. A fusa vai ser a mesma coisa, porém com 3 colchetes. E a semifusa também, porém com 4 colchetes, certo? E a gente tem o valor das notas. Não quero que vocês se apeguem aos números, porém é isso aqui que vai fazer toda a diferença em uma partitura, quando você for ler uma partitura e etc, certo? Então imaginamos como uma pizza. Para quem já tem uma afinidade com a música, com a teoria musical, já vai entender mais ou menos o valor das notas. Mas para quem não tem, pensa o quê? Ah, a semibreve vale 1. Então a mínima vale 2? Então a mínima é maior que a semibreve. Não. Certo? Eu vou explicar para vocês. Imagina uma pizza. A semibreve é a pizza inteira. Certo? Para a gente ter a pizza inteira, que é o vale 1, a gente precisa das duas metades da pizza. Certo? Então imagina aqui. Se a semibreve é um inteiro, a mínima é a metade. A semínima é um quarto. A colcheia é um oitavo. Entende? Então, a gente tem uma semibreve, a gente precisa de duas mínimas. Para a gente ter uma semínima, a gente precisa de duas colcheias. Para a gente ter uma mínima, a gente precisa de uma colcheia. Pode estar um pouco confuso, mas eu vou explicar para vocês. Isso a gente chama de subdivisão. Certo? A subdivisão vai ser sempre a figura de baixo. Então a gente está vendo de cima para baixo aqui, certo? A subdivisão sempre vai ser a figura de baixo. A subdivisão da mínima vai ser sempre a ser mínima. E vai sempre dobrar. Pode ver, ó. 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Talvez esteja um pouco difícil de vocês entenderem, mas já vou fazer um desenho aqui para vocês verem isso aqui, certo? Bom, e agora voltando com a luz um pouco diferente. Mas eu falei para vocês que eu ia explicar a figura, certo? E a figura é dividida em 3 partes. O colchete ou a bandeirola, a haste, que é parecido com o i, só que sem o pingo do i, e a cabeça, que é essa bolinha aqui, certo? Ela é dividida nessas 3 partes. Quando você for escrever, às vezes ela não vai estar com o colchete desse jeito, certo? Tem gente que chama de bandeirola, mas quase todo mundo chama de colchete. Eu, pelo menos, nunca vi alguém chamar isso aqui de bandeirola, certo? E aqui, lembra que eu falei das subdivisões? Vai funcionar mais ou menos dessa forma, certo? Eu vou explicar para vocês o compasso simples. Então a gente vai ter 4x4, 2x4, esse tipo de compasso. Não vai funcionar dessa forma, mas antes vocês têm que entender que funciona assim. Entende? Então aqui a gente tem a semibreve. Lembra que eu falei da subdivisão? A subdivisão da semibreve é a mínima. Duas mínimas equivalem a uma semibreve.
4 semínimas equivale a uma sembreve. Ou 2 semínimas que vale a uma mínima, que vale a uma sembreve. Entende? Eu só queria literalmente desenhar para ver se ficava mais fácil para vocês entenderem. Porque pra gente, no caso, eu vou mostrar pro grupo, talvez a tropa não, vocês não toquem algum instrumento, mas pra gente que toca instrumento, acaba sendo um pouco mais fácil porque a gente já tem afinidade com esse tipo de coisa. Tem gente que não, né? Tem gente que não estuda. Mas, fazer o quê? Quem estuda, entende. Sacou? E aí a gente vai ter a fórmula de compasso, certo? A fórmula de compasso ela vai ser escrita em forma de fração, só que sem o risco da divisão, certo? Então aqui vai estar o 4 em cima do 4, porém ela não vai ter esse risco aqui, certo? Só um porém que quase no, eu chuto que deve ser uns 90% das músicas são 4x4, por isso que eu tô usando 4x4, não 2x4, etc, certo? O número de cima, já até tivesse aqui. O número de cima ele vai significar o pulso da música. O que seria o pulso da música? Eu vou apresentar um negócio para vocês que talvez seja um amigo de alguns e o inimigo de outros. Metrônomo. Vou deixar ele abrindo aqui e eu vou explicar para vocês, certo? Então, a gente tem o metrônomo. O metrônomo ele conta os pulsos. O que seria o pulso? O tempo da música. 1, 2, 3, 4. Aqui vão ser 4 pulsos, certo? Então vai contar até 4. 1, 2, 3, 4. Tom, tom, tom. Certo? E assim vai. Se tiver um 6 aqui em cima, que tem o tempo 6/8, certo? Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, ó, no metrônomo, a gente tá 40 BPM. BPM é nada mais, nada menos que batidas por minuto. Aqui a gente tá 40 BPM, certo? 44, 45 e assim vai. E o que é o metrônomo? É isso. É isso aqui que vai infernizar sua vida, caso você queira virar músico e não aprenda a tocar no tempo. É isso aqui que vai infernizar sua vida. A gente tem o metrônomo vai lá contar o tempo, certo? Aqui tá no tempo 4x4. Então vai ser 4 batidas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Talvez eu esteja sendo um pouco repetitivo, porém, quando eu fui aprender fórmula de compasso, esse aqui no caso é o simples, né? Compasso simples. Foi muito confuso. Então, por isso que eu estou repetindo aqui para que vocês aprendam da melhor forma, certo? E aqui embaixo a gente vai ter a unidade de tempo, ou o valor representativo, o número. Lembra lá que tinha a tabela aqui e o 4 representava a semínima? Então, cada pulso vale uma semínima, certo? Então aqui no tempo 4x4 vai ser 1, 2, 3, 4. Cada pulso vai ter uma semínima. Entenderam isso, né? Cada pulso equivale a uma semínima. Eu espero que vocês entendam, porque é meio confuso de verdade. Aqui vai ser mais fácil para vocês a partir de agora, que é o solfejo. O solfejo é quando você canta a nota. Mas você vai cantar como? Fazendo o som da nota? Ah, vou cantar um dó, vou cantar um ré. Não, tá? Você vai, quando tiver uma nota, você vai solfejar tá. Tá, 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 tá. E quando tiver uma pausa, lembra das pausas que estavam aqui que eu falei pra vocês? Então, a pausa vai ser o silêncio, certo? Isso em qualquer instrumento. Na bateria, ó, acho que até na percussão, tirando o prato, que o prato ele vai fazer qualquer outra peça vai fazer tum, certo? Igual a caixa. Vai pegar a caixa lá da bateria, pode ser uma nota igual a sembreve, que vale, aqui no caso a sembreve vai valer os 4 tempos, né? Vai ser a sembreve, você pega uma caixa e faz sembreve, faz pá! 1, 2, 3, 4. Não vai ter, na maioria das vezes não vai ter a pausa, certo? Ao menos tenha prato, mas você já vai explicar como que vai usar de melhor forma a pausa, certo? Agora eu vou passar aqui um exemplo para vocês entenderem. Talvez esteja um pouco confuso, mas vocês vão entender. Meu Deus. Oh. Bebam água. Nossa, peraí que quase morri agora.
Bom, e agora eu tenho alguns exemplos aqui, certo? Todos são 4x4. O primeiro exemplo aqui, a gente tem uma semibreve, certo? A semibreve, ela vai valer os 4 tempos, ou os 4 pulsos. Lembra que eu falei pra você da subdivisão? Pra vocês, no caso, né? Não ó, como cada um vai ver no seu celular, então eu falei pra você, beleza? Mas se você estiver vendo com algum parente, porque esse conhecimento é bom pra todo mundo, pra vocês, a subdivisão sempre vai sair de baixo e vai ser dividindo. Então, por exemplo, para ter uma semibreve eu preciso de duas semínimas, ou no caso de duas mínimas. E aí para ter uma mínima eu preciso de duas semínimas, certo? Então, para baixo é sempre dividindo. Eu preciso de duas, mais duas, mais duas, mais duas, assim em diante. Se for ao contrário, eu vou multiplicando. Entende? Então, por exemplo, aqui eu tenho a semínima. São 4x4. Aqui é o comum, né? São 4 semínimas. No tempo 4x4. Então, aqui eu tenho 4 semínimas. Para mim ter uma mínima, eu preciso de duas semínimas. Então, aqui a gente coloca aqui. Lembra do que eu fiz lá? Do mapinha descendo? A mesma coisa. Eu tenho essas duas para ter essa. E essas duas para ter uma sembreve. Certo? Então, uma sembreve equivale num compasso inteiro. Um compasso seria quando acaba todos os pulsos. Vai fazendo anotações para você conseguir entender isso aqui, tá? Porque é complicado. Para quem nunca viu, é realmente complicado. Mas aqui. O compasso é quando acaba todos os pulsos. Então ele tá lá. 1, 2, 3, 4. Acabou? Coloca um travessão. Um travessão a gente chama essa linha aqui, né? Um travessão. Colocou um travessão, começou o outro compasso. Isso aqui vai ajudar vocês na leitura rítmica para você saber que acabou o tempo. Então, por exemplo, supomos lá, dentro de um tempo eu tenho todas essas notas. Para não acabar confundindo os tempos, eu sei que aqui acaba o próximo tempo daqui em diante. A leitura acaba sendo um negócio um pouco complicado e demanda um pouco de estudo por esse motivo. E aqui eu nem estou passando a leitura de fato, que é para você tocar violão, tocar guitarra, tocar teclado, tocar bateria, o que seja. Então eu estou passando a leitura rítmica, que é para você conseguir solfejar, certo? Então, lembra do solfejo? Quando tem nota, tá... E quando não tem nota, tem pausa, silêncio. Só que essa em breve ela iria fazer os 4 tempos, então iria ficar tá... 1, 2, 3, 4. Certo? Aqui a mínima iria valer cada uma 2 tempos. Então iria ficar tá, tá. A C mínima vale um tempo cada um. Um pulso, no caso. A gente vai falar tempo, mas no caso é um pulso, certo? A C mínima vale um pulso cada um. Então vai ficar tá, 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 tá. Geralmente as pessoas confundem e colocam pausa onde não tem pausa. Então imagina aqui, num piano, certo? Você tem que tocar uma nota. E aquela nota, ela tem a duração de uma semínima. Não, vamos colocar aqui, de uma mínima, certo? Ela tem a duração de uma mínima. Então, num tempo 4x4, ela vai durar 2 pulsos. Tá, tá. Aqui seria a colcheia. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Lembra que eu falei pra vocês do E, ó? 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Então, uma semínima vale 2 colcheias. Sacou? E aqui, a semicolcheia vai ser 4 notas por tempo. Então vai ficar tá, 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 tá. Aqui no exemplo 6, no caso seriam 6 aqui, mas 6 ficou meio analfabeto. Nossa, agora ficou ruim mesmo. Esquece, eu não vou escrever vocês. Eu não sei se vocês vão ter a moral de fazer isso, mas tentem mandar depois no grupo algum exemplo, sabe? Vai misturando. Então, por exemplo, aqui.
Se uma semicolcheia, que são só as 4 notinhas aqui, vale uma semínima, coloca lá uma semicolcheia, uma semínima, uma semicolcheia e uma semínima, que vai preencher o tempo certinho. Um negócio que eu esqueci de falar que é importante é o que? Quando a figura de baixo aqui, certo? A unidade de tempo vem pra cá, ela se torna a sembreve. Vou explicar pra vocês. A sembreve vale o inteiro, certo? A sembreve ela vai valer o inteiro. Quando a semínima vem pra cá, ela vale o inteiro. Sacou? Então, é da semínima pra baixo. Se você colocar uma mínima, a mínima ela vai valer 2 semínimas. Entendeu? Eu não sei se deu pra entender, mas de qualquer forma, isso é só um detalhe. Talvez interfira ou não na leitura de vocês, então é melhor falar, porque às vezes vocês vão conseguir entender por causa só dessa explicação pequena aqui. Sacou? Então, é um exercício para vocês. Eu vou passar agora a lousa para outro formato, e aí façam e mandem no grupo, tirando foto. Pode fazer numa linha de caderno, certo? A gente chama de pentagrama quando tem toda, acho que são 5 linhas, né? Quando tem aquelas linhas. Porém, aqui como é leitura rítmica, não vai fazer diferença ter todas aquelas linhas. Por isso eu fiz só uma linha. Peraí que eu vou pegar uma partitura que eu tenho aqui. De caixa de bateria. Que é só a caixa. Então como só não tem como fazer alta diferença, é só a caixa. É só uma linha. Tá vendo? Então, às vezes não vão entender muito porque eu ainda não mostrei tudo pra vocês. Mas aqui, ó. Tá vendo? É só uma linha, igual tá aqui. A semicolcheia, ela tá com... A semicolcheia, ela tem 2 hastes, certo? Então você pode tanto fazer assim, ó, quanto ligar as semicolcheias. A mesma coisa com a colcheia. Você pode fazer isso aqui, riscar todas? Pode. Mas fica mais difícil na hora de ler. É mais fácil você ler de 2 em 2 do que você ler 15 colcheias. Não tem como fazer isso, né? Do que mais do que você ler tudo de uma vez, sacou? Agora eu fiz alguns exemplos aqui com a pausa, para vocês entenderem o uso da pausa. E aí eu vou passar para outras pausas, que é a pausa, acho que das mais simples que tem e é a que mais vai aparecer, certo? Que é a pausa de semínima. Então aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Certo? A pausa de semínima, ela vai ocupar um pulso. Ou um tempo dos 4 que tem. Porque se a semínima, cada semínima equivale a um tempo, a pausa de semínima vai ocupar ali, certo? Vai fazer. Vamos agora, vou ler o compasso inteiro, certo? No caso, os 2 compassos. 2, 3, 4. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Beleza até aí? Gente, de verdade, caso tenha alguma dúvida, vocês mandam no grupo depois. E aí eu mando um áudio respondendo ou faço mais outro vídeo. Embora seja muito cansativo, porque eu acho que vai dar uns 20 mil de vídeo. Certo? Agora aqui no compasso, na linha de baixo, no tempo 4x4 a mesma coisa, certo? A diferença é que a pausa, ela não vai estar no final. Ela vai estar no tempo no tempo 2, certo? Vamos fazer 1, 2, 3, 4. Vou até desenhar aqui para ficar mais fácil para vocês. 1, 2, 3, 4. A música, ela é composta por matemática. Então, se você odeia matemática, sinto muito te dizer que se você quiser ser um bom músico, você vai acabar se decepcionando. Tô lá. Tá, 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 tá. Certo? Então aqui vai valer 1 e pausa, 2, 3 e 4, certo? E aqui vai ser só o contrário. A coxinha vai passar para frente e vai passar 2 semínimas para trás, certo? Tá? 1, 2, 3, 4.
tá, 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 tá. Sacou? Vai fazer 1 e 2, pausa, 3, 4. Bom, agora eu vou explicar o famoso contratempo que vocês vão ouvir na maioria das vezes. É, lembra que eu falei do E? 1 e 2 e. O E vai ser o contra, sacou? Então aqui a gente tem as colcheias, certo? Aqui é, então meio que um trocadilho, saca? Então aqui a gente vai ter o contratempo, a colcheia, eu falei 1 e o E, então vai fazer 1 e. Aqui no contra ele vai fazer E, sacou? Fazer tá. 1, 2, 3, 4. Tá, tá. Vai bater só no E, lá em cima. E aí, esse aqui seria o contra. E aí que vem o trocadilho. Vai ter o corta-tempo. Esse corta-tempo, ele vai funcionar como? É ao contrário do contra. Ele vai. Lembra do que eu falei que o solfejo ele tem que dar o tempo exato da nota? Então, se aqui a coxinha ficaria tá, tá. E. Vai bater só no 1. 1. O E não vai acontecer. Por isso que é corta-tempo. Então, por exemplo, você tá tocando lá um piano e tem uma cocheia, tim, tim, você vai fazer tim e não vai ter o E. Entendeu? Aí eu trouxe algumas pausas de colcheia. Eu tinha falado que só das pausas semínimas, que seria essa aqui. E agora eu trouxe algumas pausas de colcheias, que é a que vai ajudar a você ter ali o contratempo afiado. Só que isso é muito importante. Toda vez que você for contar o tempo, é que aqui eu não tô com metrônomo. Na verdade eu tô com metrônomo, mas é ruim de explicar pra vocês porque eu vou ter que ficar toda hora olhando pro celular. Mas toda vez que você for, conta com a mão, ó. A mão lá em cima, bate palma e joga a mão lá em cima. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2. E eu vou falar, experiência própria. É bem mais fácil você fazer o contratempo contando a mão lá em cima do que você só batendo palma. Entendeu? Então aqui a gente vai ter tempo 4x4. 1, 2, 3, 4. Tá, tá, tá. Só agora vai fazer 1 e, tá. E aqui embaixo a gente vai ter a cocheia e uma pausa de semínima. Então isso aqui equivale a um tempo. A fazer 1, 3, 4. Então aqui é o corta-tempo, certo? Vai cortar o E. Vai ficar tá, 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 tá. Tá certo? Eu vou trazer mais alguns exercícios e explicar o que é o retornelo. Bom, aqui a gente tem um elemento novo que é o retornelo, certo? O retornelo ele vai, como o nome já diz, fazer você retornar. Então aqui se a gente está lendo aqui a partitura, desceu, volta lá em cima do retornelo, sacou? E aí se tiver aqui, vou até pegar a apostila para mostrar para vocês. Supondo, tem aqui mais uma linha. Gente, essa lousa tá... Mano, tá parecendo um fio de cabelo. Ela tá assim, ó. Essa lousa. Tá difícil, tá difícil. Tem aqui, pá. Certo? Supondo que aqui seja só um compasso. Certo? E aí, pega. Pausa. Se você lembra, isso aqui é pausa de semibreve. Semibreve equivale aos 4 pulsos, equivale aos 4 tempos. Então, se tem pausa de semibreve, não tem nada. Lembre. Mas tá. Supondo aqui. A gente desce, vem. Chegou no retornelo? Volta lá em cima. Desceu tudo. Passou já por esse. Desce. Aqui que eu não vou escrever, né? Porque eu já escrevi esses dois aqui. Mas chegou aqui. Chegou no retornelo? Volta lá em cima de novo. Faz tudo. E assim vai. Sacou? É assim que funciona o retornelo, certo? Aqui eu vou apagar. Porque eu já expliquei pra vocês como que funciona.
Eita, bexiga. Mas então, aqui a gente vai ler, certo? Um, dois, três, quatro. Tá, 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 tá. Beleza? Um, dois, três, quatro. Tá, 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 tá. Chegou aqui? Pausa. Três, quatro. Beleza? Só um detalhe que agora eu preciso falar. Deixa eu parar aqui. Esse daqui, gente. Espera que eu tô virando pro lado contrário. Esse daqui é o pad, beleza? Tem vários modelos. Espera que eu vou pegar aqui, ó. Esse aqui é um pad da Liverpool. E é só a madeira com a borracha para você conseguir treinar os rudimentos. Rudimentos e compasso composto vai ficar para outra aula, mas existem muitos tipos disso. Meu Deus, muitos tipos de rudimento. Espera que eu vou pegar um outro pad que eu tenho ali. Ai, caramba. Esse aqui é que eu tenho da Torelli, que é uma outra marca de bateria. E ele é para você prender na perna. Você prende ele na sua coxa, que ele tem um velcro. E aí você treina. Inclusive, a borracha dele é bem mais dura do que esse aqui. Esse aqui é mais parecido com o EVA. Tô no meu quarto. Então, é bem mais fácil para mim usar esse daqui. Agora eu vou mostrar na prática, meu Deus, tomara que eu não para vocês os semi-cocheia, semi-mínima cocheia e assim vai, né? Aqui estão a 40 BPM, então lá, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Aqui eu tô fazendo a semínima, mas lembre que uma mínima vai 2 semínimas, então ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aqui eu tô fazendo a mínima, ó. A mínima vai ficar assim. Se eu fazer essa em breve,